Olá, alunos. Hoje vamos comentar sobre uma publicação que o nosso Conselho Regional aqui do Mato Grosso fez sobre a importância da nossa disciplina Contabilidade Gerencial. Senhores, o Conselho Regional de Contabilidade, ele publicou em sua rede social um tripé fundamental para que os empreendedores possam superar esta crise econômica em função dessa pandemia, né? Em função de todo o problema dessa crise sanitária que estamos vivendo, né? Então esse tripé é composto por três aspectos. Vamos lá. Primeiro aspecto: diante de uma crise, uma das questões mais relevantes para as empresas é a capacidade de geração de caixa. E nesse caso, a contabilidade gerencial se vale do fluxo de caixa para analisar o cenário. Ok? Essa informação você encontra lá na página oficial do Instagram do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso. Então vamos lá. Vamos fazer uma referência com todas as ferramentas que nós aprendemos até o momento na nossa disciplina, né? Então vamos lá. O aspecto 1 diz: diante de uma crise, uma das questões mais relevantes para as empresas é a capacidade de geração de caixa. Vamos lá. Como que uma empresa consegue gerar caixa? Geração de caixa, eu estou falando de entrada de recursos financeiros, né? Então, diante de uma crise, a empresa vai ter dificuldade de gerar caixa. A capacidade de caixa, de geração de caixa dessa empresa vai diminuir em função da crise. Então, a contabilidade gerencial, ela vai analisar o cenário, ok? Mapeando o aspecto interno e externo da empresa e apresentar um indicador. E é com base nesse indicador que o gestor vai tomar a decisão. Então vamos lá. O segundo passo o conselho diz o seguinte: esse ramo da contabilidade também é determinante na comparação dos custos, chamando a atenção para os que agregam valor ao produto e para os que não agregam valor ao produto, evidenciando assim aquilo que pode ser eliminado, já que não é percebido pelo consumidor. Isso é o que, pessoal? Gestão estratégica de custo, que estamos vendo lá na outra disciplina que coincidentemente é comigo, que é Tópicos Avançados 2, que é você elimina aqueles custos que não agregam valor à entidade, certo? Então, primeiro ponto é identificar o cenário em função da geração de caixa, né? Segundo ponto, gestão estratégica do custo. E o terceiro ponto tem a ver com as técnicas que desenvolvemos nas atividades avaliativas de 01 até 06. Vamos lá. Terceiro tópico: é preciso obter o máximo de informações sobre a empresa, verificar o passivo, as suas dívidas, ok? Mensurar as dívidas, o endividamento dessa empresa, ok? Comparando essas dívidas com a geração de caixa que nós identificamos que conforme o primeiro passo do tripé, né? Então vamos lá. Se você identifica a possibilidade de geração de caixa e você tem a sua dívida levantada, você consegue ter ciência do cenário econômico, da saúde financeira em que a empresa está inserida, né? Tem um exame financeiro da entidade. Vamos lá. Comparando com a chamada geração de caixa,
o que pode indicar o grau de solvência da empresa. Mas afinal, o que é grau de solvência? Se ela tem condição de saldar as dívidas ou se deve procurar renegociá-las. Pessoal, infelizmente, no atual cenário, o que vem acontecendo com muitas empresas, não é algumas, é muitas empresas, é a falta da contabilidade gerencial, é a deficiência da contabilidade gerencial que tem provocado um desespero nas organizações. Por quê? Porque nesse momento de crise, os gestores vão buscar indicadores. Porque quando a empresa está conseguindo comprar a matéria-prima, está conseguindo vender, está conseguindo produzir, está conseguindo comprar o produto, está conseguindo comprar a mercadoria, está conseguindo vender, dá prazo, concede prazo a cliente, consegue prazo para o seu fornecedor. Enquanto tiver, consegue pagar os funcionários, o sócio consegue retirar o seu prolabore, consegue retirar a sua distribuição de lucro. E muitas vezes as empresas não olham a contabilidade com os bons olhos, não investe na contabilidade gerencial, ok? Fica limitada simplesmente e meramente à contabilidade fiscal, que é aquela responsável somente por apurar o imposto. Nesse momento de crise, que o empresário vai lembrar dos indicadores, de informações. Minha empresa tem lucro, qual que é o lucro acumulado, qual que é o prejuízo acumulado, eu tenho condição de pagar, ele precisa tomar decisões. Nesse momento que o gestor precisa tomar decisões, ele vai ter dificuldades. Por quê? Porque não há uma contabilidade gerencial efetiva. Pessoal, percebam a tamanha importância dessa disciplina dentro de um contexto organizacional, ok? E nós vamos além, né? A contabilidade como sistema, e nós vamos além por quê? Porque a contabilidade dentro de um sistema organizacional deve ser pautado também o contexto econômico, né? O contexto externo. Por quê? Atualmente estamos nesse momento de crise, onde as informações contábeis são essenciais. Agora vamos falar sobre a importância dos indicadores que nós aprendemos. Nós aprendemos como aplicar na prática os indicadores econômicos, os indicadores financeiros de liquidez. A empresa mede a sua suficiência de caixa para cada R$1 de passivo, quanto que ela tem para quitar as suas dívidas. Esse número é simples, só que para ele ser efetivo, qual que é a fórmula da liquidez geral? Ativo circulante mais ativo exigível a longo prazo dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Mas e se o saldo do ativo circulante não estiver fidedigno? E se o saldo do passivo circulante não estiver fidedigno, se a empresa não consegue levantar as suas dívidas fidedignamente, com efetividade, se os controles não representam a realidade da empresa, se os saldos contábeis não representam a realidade da empresa, como que teremos indicadores para tomada de decisões? Então é essencial a aplicabilidade desses indicadores que nós aprendemos, que são indicadores de atividade, prazo médio de recebimento, prazo médio de giro de estoque, prazo médio de pagamento, ciclo operacional, ciclo financeiro, ciclo econômico, capital de giro disponível. São todos indicadores que nós aprendemos, né, como ferramentas de análise das demonstrações financeiras, gestão das demonstrações contábeis, né? Essas ferramentas elas só serão efetivas se a informação contábil estiver fidedigna. Então, pessoal, no sistema de contabilidade gerencial, além desse processo aqui que o Conselho resumiu, o tripé essencial, é importantíssimo que as informações contábeis sejam fidedignas. Pessoal, é uma relação com a nossa disciplina,
Para a gente entender a importância da contabilidade inicial dentro do contexto organizacional e para entendermos a importância dessas técnicas que estamos desenvolvendo nesse semestre, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus.